Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da Interpol, que mais uma vez negou uma ordem do Alexandre de Moraes de perseguição ao Alan dos Santos. Tá? Isso aqui pode parecer... você está falando notícia repetida, Peter? Você já falou isso, já recusou lá atrás, recusou mais outra vez, agora recusou a terceira vez. Não, não é notícia repetida, não. É uma terceira vez que o Alexandre de Moraes tenta incluir o Alan dos Santos na lista vermelha da Interpol, que é a lista que vai para tudo quanto é aeroporto, que proíbe a pessoa de pegar avião e coisa e tal, que indica extradição imediata e coisa e tal. É a terceira vez que ele tenta. Dessa vez ele fez um pedido mais embasado, ele colocou mais informações e coisa e tal, e mesmo com todas as informações foi negado. Por quê? Porque no final das contas eles não têm informação nenhuma. Eles perseguem o Alan dos Santos absolutamente sem motivo nenhum. Perseguem o Alan dos Santos porque o Alexandre de Moraes ficou chateado porque queria censurar o cara, e aí viu que não consegue censurar o cara, e aí fica chateado com essa... O que o Alexandre de Moraes está puto é justamente com isso, com o fato de que a internet não é o quintal da casa dele em que ele pode mandar os absurdos que ele manda sem ninguém falar nada. Na internet ele tem que convencer o outro lado de que ele está realmente certo. E ele não está certo, ele está errado, ele está censurando sem motivo, né? E isso daqui, além de ser uma coisa positiva para o Alan dos Santos, evidentemente, também é positivo para o Bolsonaro. Por quê? Porque mais uma vez evidencia de forma inequívoca, de forma isenta, porque não somos nós bolsonaristas falando que o processo é político, não, a Interpol está falando que o processo é político, que o que estão acusando o Alan dos Santos, o que estão acusando tantas pessoas ligadas ao Bolsonaro, é de crime de opinião. Essa notícia foi sugerida por Xandão, vai acusar a Interpol de fake news, John Smith e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Interpol e os Estados Unidos negaram ordem de Moraes contra o Alan dos Santos, né? A Interpol e o Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmaram que as evidências de crimes reunidas pelo Alexandre de Moraes, essa é a terceira vez que ele tenta, ele fez uma tentativa inicial, igual ele faz para as negas dele aqui no Brasil, né? Mandou, tem que bloquear e tem que prender o cara e não quero nem saber. A pessoa falou, não vou prender o cara sem informação. Aí mandou uma segunda tentativa com mais um monte de informação lá do que ele alegava serem as atividades criminosas do Alan dos Santos, que em última análise resume em um monte de twitters e coisas que ele fez criticando o próprio STF, criticando a urna eletrônica e coisa e tal, o que não é crime, nem no Brasil isso é crime, ou seja, quanto mais nos Estados Unidos, né? E agora tentou pela terceira vez, dessa vez ele incluiu lavagem de dinheiro, diz que o Alan dos Santos está fazendo lavagem de dinheiro. Só que, de novo, o pessoal perguntou, olha só, lavagem de dinheiro, se ele estiver fazendo lavagem de dinheiro, a gente pode, de fato, perseguir ele por isso. Mas a gente não viu evidência, que tem que ter evidência de que ele está fazendo lavagem de dinheiro, não tem nada, tá só vocês dizendo que é isso, né? Aqui, ó. Essa é a terceira vez que eles tentam. Por esse motivo, o pedido de extradição não foi atendido e o nome do Alan dos Santos não foi incluído na lista de foragidos internacionais. Além disso, todos os dados do jornalista registrados no sistema da Interpol foram excluídos como noticiado pela Oeste. Nessa exclusão da Interpol já tinha acontecido há alguns dias. Olha só. Até o momento, não houve publicação da notificação vermelha em desfavor de Alan Lopes dos Santos, pois seria necessário que fossem prestados maiores esclarecimentos sobre o crime de lavagem de dinheiro praticado pelo foragido. Ou seja, o que a Interpol falou? Olha só, crime de opinião, o cara criticou você, criticou o STF, criticou a urna eletrônica, criticou não sei o que lá, é direito dele criticar. A Interpol não vai se meter nesse tipo de crime de opinião, não tem isso. Agora, o Alexandre de Moraes disse que ele estava fazendo lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro é outra história. Se o Alan dos Santos está fazendo lavagem de dinheiro, tem que explicar qual que é o conceito disso daqui, né? O Departamento de Estado americano também falou que atenderia o pedido de extradição apenas em parte dos delitos, desde que houvesse esclarecimento sobre as acusações de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ou seja, de novo, os Estados Unidos falou assim, não, peraí, crime de opinião, ele ter criticado você, ter criticado a urna eletrônica, ter criticado o STF, ter criticado qualquer que seja no Brasil, isso é crime de opinião. Isso não, a gente não vai perseguir o cara por conta disso. Agora, você está dizendo que teve organização criminosa e lavagem de dinheiro. Então, me explica aí, mostra aí as evidências que você tem de lavagem de dinheiro, né? E aí que nós vamos ver agora o que vai acontecer, porque o Alexandre de Moraes vai tentar inventar essa história, né? Qual que é o problema que o Alexandre de Moraes tem para inventar essa história? O que é o crime de lavagem de dinheiro? É justamente o crime de você ter uma fonte de renda que é ilícita na sua origem e que você estaria limpando esse dinheiro para usar de forma lícita mais adiante. Por que o Alexandre de Moraes está acusando o Alan dos Santos de lavagem de dinheiro? É porque, na visão dele,
as lives do Alan dos Santos, né, a ação do Alan dos Santos no YouTube, nas redes sociais, gera dinheiro que seria dinheiro ilícito. Só que não é, poxa. Entendeu o problema? O problema é que eles não vão conseguir pegar o Alan dos Santos por lavagem de dinheiro, porque na visão do Alexandre de Moraes, a lavagem de dinheiro é porque o Alan dos Santos está arrecadando dinheiro com as lives dele. Isso seria lavagem de dinheiro. E não é, né? Se você parte do princípio que as lives não são um crime, então você não tem lavagem de dinheiro e você usar o dinheiro das lives para isso. Haveria lavagem de dinheiro se o Alan dos Santos, sei lá, estivesse vendendo droga nos Estados Unidos, estivesse cometendo um crime qualquer, né, fazendo terrorismo e coisa e tal, e aí o dinheiro que ele arrecada com isso estivesse assaltando bancos. Assaltou banco nos Estados Unidos, aí o dinheiro que ele arrecada com isso, né, é um dinheiro sujo, ele estaria lavando esse dinheiro ao gastar de outra forma. Sendo que, no final das contas, não tem evidência nenhuma. Por quê? Porque não tem o crime original. Tanto organização criminosa quanto lavagem de dinheiro pressupõe que há um crime originário aí nessa história toda, que há um crime na origem do dinheiro, ou um crime para fazer a associação criminosa. No momento que eles falaram que, olha só, criticar o governo não é crime, criticar o STF não é crime, esse papo de que estão atacando as instituições, atacando o STF, atacando a urna eletrônica, a democracia, cara, nada disso é crime no final das contas. Então, se não é crime, não tem associação criminosa. Se não é crime, não tem lavagem de dinheiro. Então, esse é que é o problema, né? O pessoal do Departamento de Estado falou que crime de opinião eles não vão procurar, o pessoal dos Estados Unidos. Agora, essa terceira tentativa do Alexandre de Moraes foi incluir esses dois crimes. Só que, de novo, né, eles falaram, tudo bem, mas me explica esse troço aqui, como é que ele está lavando dinheiro? Porque, de novo, o Alexandre de Moraes não vai ter como fazer isso. Ele vai ter que dizer, não, ele está lavando dinheiro porque ele tem o crime de opinião dele lá nas lives dele, que está fazendo lives antidemocráticas criticando a urna eletrônica, que, de novo, vocês sabem a minha opinião sobre a urna eletrônica. Eu não vi nenhum indício de fraude em 2022. Acho uma besteira o pessoal insistir nessas críticas à urna, porque não só isso é um erro, porque não teve problema nenhum em 2022 na urna eletrônica, como é um erro porque é um erro estratégico para 2026, para a eleição de candidatos de direita em 2026. Mas, dito isso, eu acho que as pessoas têm o direito de criticar a urna eletrônica. Pode criticar a urna eletrônica, não tem problema nenhum. Ou seja, o que o Alexandre de Moraes vai ter que dizer para o Departamento de Estado americano e para a Interpol é que o crime de origem que determina tanto a organização criminosa quanto a lavagem de dinheiro é justamente o crime de opinião. Ou seja, não faz sentido nenhum, não tem crime nenhum nessa história, não tem nada que ele possa usar, né? Então aqui está explicando que já é a terceira tentativa que o Alexandre de Moraes faz de tentar colocar o Alan dos Santos, conseguir a extradição do Alan dos Santos. E, de novo, é o que eu falo para vocês. Você pode falar assim, mas não conseguiu, beleza, não mudou nada. Não, mudou. Sabe o que mudou isso aqui? Mudou o fato de que fica mais uma vez comprovado que esse processo é um processo político, não é um processo criminal normal. O que está acontecendo aqui não é a normalidade democrática. O que está acontecendo aqui claramente é uma perseguição ao Alan dos Santos pelas opiniões dele. Uma coisa absurda, né? Uma coisa que beneficia o Bolsonaro no final das contas, porque o argumento do Bolsonaro, a gente sabe que o Bolsonaro vai ser denunciado agora, vão aceitar a denúncia dele. Alguém tem alguma dúvida que o STF vai aceitar a denúncia do Bolsonaro amanhã? Alguém tem alguma dúvida que no final das contas eles vão condenar Bolsonaro pelo golpe? É lógico que eles vão, porque eles têm que dizer que Bolsonaro fez um golpe para justificar todo o passado deles, né? Tudo que eles fizeram de absurdos esse tempo todo, a única justificativa que eles têm é, mas foi para impedir um golpe. E se não tiver golpe, como é que fica, né? Então, que vai ter isso, vai ter isso. E a defesa do Bolsonaro, a principal ponto dele além da fragilidade das provas todas, é que esse é um processo político. E é um processo político. A gente vê que não tem nada de judicial nesse processo do Bolsonaro, é puramente político. E aí, qual que vai ser o problema? O pessoal da esquerda vai dizer que não, não é político não, é justiça, não sei o que lá e coisa e tal. O pessoal da direita vai falar que não, que é processo político mesmo e coisa e tal. De novo, o que vai ser o pendão da balança para dizer quem é que está certo nessa história não vai ser o STF, porque o STF vai condenar, mas vai tá maculada essa decisão por ser uma coisa política. O que vai definir vai ser justamente o pessoal do meio do caminho. E o pessoal do meio do caminho, a cada vez mais, percebe que sim, está sendo político. Quando você tem a Interpol falando, olha só, o Alexandre de Moraes está fazendo uma censura, ele está querendo prender alguém por crime de opinião. Não tem lógica nenhuma isso, né? O caso do Oswaldo Eustáquio, a justiça da Espanha, também é a mesma coisa. Por crime de opinião, a gente não vai deportar a gente por crime de opinião. Então a gente já tem governo americano, Interpol, a Interpol não é americana, tá? A Interpol é uma associação, se não me engano até a sede dela fica na França. E governo americano, Interpol e governo espanhol já contra o Alexandre de Moraes, ou argumentando de forma que explicita, né, a tendência política disso daí.
Soma isso o caso da Débora, da moça que perdeu o mané na estátua lá com batom, que está deixando claro para todo mundo aqui no Brasil que esse processo é um processo político. O STF caiu numa armadilha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.